com vocês? Espero que sim! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as orações subordinadas substantivas e todas as suas classificações. Lembrando, galera, essa aula de hoje é só uma revisão, tá? Todo o assunto nós já vimos. Então, fica ligado, pega seu livro e me acompanha para mais essa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Sobre oração subordinada substantiva. Na verdade, nós vamos fazer assim um apanhado geral, né, sobre esse assunto. Tem aula já na plataforma, tá? Eu dividi em duas aulas, na verdade, parte 1 e parte 2, para que não ficasse muito extenso. E hoje a gente vai só mesmo fazer uma revisão desse assunto. Quem tem o livro, na página 4, pode acompanhar, tá bom? Então, aí, o que a gente percebe? A primeira classificação da oração subordinada. Eu tenho a oração subordinada substantiva subjetiva. Eu já expliquei para vocês anteriormente que uma oração, ela se baseia em torno de um verbo ou então de uma locução verbal, tá? Quando eu tenho uma oração subordinada, é porque eu tenho um período composto por subordinação. Nesse período composto por subordinação, eu tenho a presença de duas ou mais orações. Na maioria das vezes, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Bem, por que ela é substantiva? Porque ela assume a função que seria exercida por um substantivo se o meu período fosse simples e essa oração fosse coordenada, por exemplo, ou então uma oração simples mesmo. Tá? Então, ela vai assumir a mesma função do substantivo. Por isso que nós chamamos de oração subordinada substantiva. Mas existe, gente, as classificações. A primeira delas é a subjetiva. Bem, o que é a oração subordinada substantiva subjetiva? Ela vai exercer a função de sujeito da oração principal. Lembrando, nós temos sempre duas orações, a principal e a subordinada. Então, vocês vão observar que na oração principal eu não vou ter um sujeito. Onde é que vai estar esse sujeito? Na oração subordinada substantiva, tá? Então, ela é subjetiva porque ela assume a função de sujeito da oração principal. Vamos lá, aos exemplos. Algumas considerações que devem ser feitas. A oração subjetiva, subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função de sujeito, já falei para vocês, tá? Ela inicia com conjunções integrantes, que ou se, então vai ser constante a presença ou do que ou do se, que nós chamamos de uma conjunção integrante subordinativa, ok? Ela pode iniciar também por pronomes indefinidos, que, quem, quanto, tá? Ou ainda por advérbios, como, quando, ou até mesmo por pronomes interrogativos. Então, mas na maioria das vezes, observem bem, na maioria das vezes o que nós vamos ver é a presença do que e do se, tá? Que são as conjunções integrantes. Agora sim, vamos ao exemplo aqui. Olha, é importante que vocês participem. Bem, se eu digo que a oração subordinada ela inicia com uma conjunção integrante, então eu já sei que dentro desse meu período aqui, ó, eu tenho é importante como sendo oração principal, correto? E que vocês participem como sendo oração subordinada. Ela é substantiva? Ela é substantiva, sim, porque ela exerce a função de substantivo, né? Agora, qual é essa função de substantivo em relação à oração principal? É a de sujeito. Então, se ela exerce a função de sujeito, ela é uma subjetiva. Professora, como é que eu posso saber se realmente ela vai exercer a função de sujeito? Eu posso fazer aquela transformaçãozinha na oração que eu já ensinei para vocês, né? Então, de que maneira eu poderia fazer essa transformação aqui, ó? É importante que vocês participem. Como é que eu poderia escrever sem que houvesse prejuízo no sentido? Eu poderia dizer assim: é importante a participação
de vocês. Então, se eu quisesse tirar essa conjunção integrante, eu poderia colocar: é importante a participação, ó, participação de vocês, tá? Então, a participação de vocês é o sujeito de é importante. Deu para compreenderem? Sinalizem aí com a mão, sim ou não? Sim. Sim, beleza, sim, né? Bem, isso nós já vimos, tem aula, como eu falei para vocês, gravada, mas não custa nada a gente falar novamente, né? Até porque eu sei que tem aluno hoje presente na aula que não estava semana passada e semana retrasada também não. Então aproveita para fazer essa revisão, tá certo? A objetiva direta, o próprio nome já está dizendo. Se ela é objetiva direta, então essa oração subordinada, ela vai exercer a função de objeto direto em relação à oração principal, tá? E como vocês sabem, o objeto direto, gente, é o complemento de um verbo. São aqueles verbos que eles precisam de um complemento, mas que esse complemento está ligado diretamente ao verbo, sem uso de preposição. Vamos ao exemplo para ser mais prático? Observem aqui, olha. A noiva quis que enfeitasse a igreja. Tá, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a separação de oração principal, oração subordinada. A noiva quis, ó, a noiva, eu tenho aqui o meu sujeito e o verbo querer, né? Quis, do verbo querer. Que enfeitasse a igreja. Então, a noiva quis a minha oração principal. Que enfeitasse a igreja é a minha oração subordinada substantiva. Aqui eu estou dando exemplo dizendo que ela é uma objetiva direta. Mas por que ela é uma objetiva direta? Porque ela funciona, gente, como complemento do verbo querer. Ela funciona como objeto do verbo querer. O que a noiva quis? Que enfeitasse a igreja. Estão compreendendo? Então, vocês percebem que esse complemento aqui, esse objeto, está ligado diretamente ao verbo. Portanto, uma objetiva direta. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Observe esse exemplo. Ninguém sabia se os adolescentes já haviam voltado para sua casa. Ora, o que a regra me diz? Conjunções integrantes que ou se. Então, eu já sei que se os adolescentes já haviam voltado para casa, é a minha oração subordinada, é o que a regra está me dizendo, tá bom? E ela é substantiva também. Saber, o verbo saber, ele precisa de um complemento, porque imagina se eu chegasse para vocês e dissesse assim: ninguém sabia, vocês iriam compreender? Não, ia ficar, né, uma mensagem vaga. Então, ninguém sabia o quê? Ninguém sabia se os adolescentes já haviam voltado para casa. Portanto, a presença do objeto direto. Logo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Conseguiram entender isso aí? Voltando agora com a objetiva indireta e a completiva nominal. Causa uma certa confusão, mas eu vou esclarecer aqui para vocês de uma vez por todas e vocês nunca mais vão confundir o que é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta e o que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Para isso, vocês precisam ficar atentos à oração principal. É ela que vai dizer se vai ser uma objetiva direta ou se vai ser uma completiva nominal. Como assim? Simples, pessoal. A objetiva indireta, ela funciona como objeto indireto. Portanto, é um complemento do verbo, tá? Fiquem atentos, é um complemento do verbo. Já a completiva nominal, ela funciona como um complemento do substantivo. Então, observem, a primeira
é complemento do verbo. A segunda, complemento do substantivo. Tá? Vamos ao exemplo. Olha só. O universitário dependia de que os pais lhe enviassem dinheiro todo mês. A outra, temos medo de que a doença invada a cidade. Então, vocês vão perceber que aqui eu tenho duas coisas que são muito comuns, olha, se repetem em ambas as orações. Eu tenho o de que aqui em cima e de que aqui embaixo, ou seja, o que é uma conjunção, tá? É uma conjunção, e o de, que é uma preposição, ó. Então, eu tenho preposição mais conjunção em ambas as orações. O que é que vai mudar, gente? O termo anterior. Então, na primeira, o universitário dependia, é a minha oração principal. Observe isso, olha, é a oração principal. Como é que é formada essa minha oração principal? Ela é formada por um substantivo, um artigo, um substantivo, que exerce a função de sujeito, né? Que no caso é o universitário, e uma ação, que é depender, o verbo depender. Então, o universitário dependia. Mas ele dependia de quê? Aí eu vou precisar de um objeto indireto, de um complemento, de que os pais lhe enviassem dinheiro todo mês. Então, vocês vão observar que toda esta oração aqui, gente, ela vai exercer a função de objeto indireto. Ela é o complemento que está ligado indiretamente ao verbo. Por que eu digo que ela está ligada indiretamente ao verbo? Porque tem a presença da preposição. Lembram daquela pontezinha que eu falei para vocês? Então é como se você fosse chegar em um determinado lugar, mas que você não pode dar um passo para chegar naquele lugar sem antes passar pelaquela ponte, tá? Então aí nós temos a preposição, tá certo? Entenderam essa primeira parte? Sinalizem aí, sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Tranquilo até aí. Beleza, e qual é a diferença aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho novamente a preposição, eu tenho a conjunção integrante, tá? Mas observem que a minha oração principal, gente, ela é formada por um verbo e por um substantivo, um nome, tá? Então, aqui eu tenho o verbo, ó, verbo depender. Mas aqui embaixo eu tenho medo, que é um substantivo. Então, observem que todo esse meu complemento aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. É um complemento do nome. O próprio nome já diz, completiva nominal. É um complemento do nome. Que nome é esse? O meu substantivo, medo. Ok? Então, para não confundir nunca mais. A objetiva indireta, eu tenho uma oração subordinada que está ligado à preposição e ao verbo. Completiva nominal, eu tenho uma oração subordinada que está ligada à preposição e ao nome, tá? Então, verbo, nome. Ok, pessoal? Beleza? Espero que tenhamos de volta agora para falarmos sobre a oração subordinada, substantiva predicativa e a apositiva. Gente, olha, primeiro a gente precisa lembrar o que é o predicativo do sujeito. Vocês conseguem recordar alguma coisa a respeito do que é o predicativo do sujeito? Vamos? Conseguem? É aquilo que se fala sobre o sujeito? É aquilo que se fala, que se declara sobre o sujeito. Muito bem, né? Então aqui, gente, observem bem. Primeira coisa que eu tenho, o fato é a minha oração principal, beleza? Que eu estou muito preocupado, olha, é a característica, é aquilo que eu estou dizendo sobre o meu sujeito. Portanto, está
exercendo a função de predicativo do sujeito. Eu estou declarando algo a respeito do meu sujeito, tá? O fato é o quê? Que eu estou muito preocupado, tá certo? Então, se vocês forem perceber, realmente não tem tanta dificuldade. Como a Paola falou ainda há pouco, parece simples. E na verdade tá? Não é tão difícil assim não. É simples, falta o quê? Atenção, né? Sempre a gente precisa estar recordando algum conceito. Por exemplo, eu só vou saber que isso aqui é uma predicativa se eu souber, se eu relembrar qual é o conceito de predicativo do sujeito, qual é a função dele dentro da minha oração, tá? Então aqui eu terei um exemplo de oração subordinada substantiva predicativa. Por que é predicativa? Porque eu estou declarando algo a respeito do meu sujeito. Tem outros exemplos aí no livro de vocês. Por exemplo, diz assim: o problema parece que já foi resolvido, tá? Outra, o essencial era o quê? Que se praticasse a solidariedade. Então, percebam, são declarações, são situações, né, que eu estou fazendo com o meu sujeito. Sempre ligando, gente, a um verbo de ligação. Vocês podem perceber isso, olha. Aqui eu estou declarando, mas eu estou ligando com o meu verbo de ligação, tá? Uma apositiva, eu posso dizer que ela é uma das mais simples para serem trabalhadas, porque ela vai exercer a função de aposto. Daí a gente precisa recordar novamente qual é a função de um aposto. O que caracteriza um aposto? Né? Eu tenho diversos tipos de aposto. Eu tenho aposto explicativo, aposto resumitivo. Qual é a função dele? Ele está explicando, ele está resumindo algo da oração principal? E uma outra característica também presente nesse tipo de oração subordinada é a presença dos dois pontos. Olha só. Então, eu desejava uma coisa, é a minha oração principal, que todos fossem aprovados, é o meu desejo, né? Que todos fossem aprovados. Percebam que aqui eu estou também declarando alguma coisa, né? Que eu estou resumindo aquilo que eu desejo. Portanto, eu tenho a presença de um aposto. Estou fazendo como se fosse um resumo daquilo que eu desejo. O que eu desejo? Que todos os meus alunos fossem aprovados, tá? Então, a presença dos dois pontos, ela vai ser também uma marca definitiva para que você saiba que é uma oração subordinada substantiva apositiva, função de aposto, ok? Vocês vão observar aí no livro de vocês que tem outros exemplos, todos eles acompanhados de dois pontos, tá? Vou falar um aqui, ó. Aquele era o seu maior sonho, dois pontos. Que a família ficasse sempre reunida. É um outro exemplo de apositiva, tá certo? Então, o que eu espero? Que vocês peguem o livro, continuem fazendo uma leitura a respeito desse assunto, né? Aqui a gente encerra a classificação das orações subordinadas, mas tem muita coisa legal aí no livro de vocês, muitos exemplos que vocês podem olhar, né? E tirar todas as dúvidas se ainda restarem. Após 3 aulas, eu acho um pouco difícil. Tá? Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!